abrir então a Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Nós estamos chegando ao fim do livro de Filipenses. Eu tenho muito para aprender aqui nesse capítulo 4. Nós não vamos encerrar hoje. Mas quero reforçar o convite que o irmão Bolivar já fez, que nós participarmos das atividades que virão. A minha esposa que falou da atividade para as mulheres. Você, mulher, vem aqui aproveitar esse bom tempo. Você, marido, que tem criança menor de 5 anos de idade, ajuda a tua mulher. Se não quiser ficar em casa, vem com seu filho aqui para o parque com a gente. Nós vamos estar aqui fazendo uma atividade. As crianças que já são maiores de 5 anos de idade, essa nós vamos trabalhar com elas. Não precisa ser acompanhada pelo pai, mas as crianças menores precisam ser acompanhadas dos pais. Então, se você também não tem filho e quiser vir nos ajudar nesse dia e trabalhar com as crianças, aproveitar esse momento para que a gente possa brincar um pouco com as crianças e também ministrar o Evangelho sobre a vida delas, não é verdade? As crianças precisam conhecer a palavra de Deus, é uma boa oportunidade que a gente tem de poder ministrar sobre a vida delas. Então, a gente convida você a vir participar com a gente. Amém? Também lembrando que a gente vai fazer uma atividade com jovens, dia 10, é uma atividade dos adolescentes. Eu sei que o irmão aqui estendeu o convite para as pessoas e normalmente eu estendo o convite à igreja se quiser participar com a gente, mas entendendo que o propósito dessa atividade é trabalhar com os adolescentes, onde nós vamos estar ministrando na vida dos adolescentes. Então, se algum adulto quiser participar conosco, tem que ir participar com a gente com esse mesmo propósito, de nos ajudar no discipulado e ensinar e compartilhar o Evangelho com os jovens da nossa igreja e com os adolescentes. A gente não vai simplesmente lá fazer um passeio. O passeio é uma oportunidade que a gente está criando para que a gente possa ter mais contato com os nossos jovens e ensinar a palavra de Deus, onde a gente pode discipular esses jovens pelo caminho. A palavra de Deus nos diz isso: ensina o teu filho ao levantar, pelo caminho, ao se deitar, e é isso que nós vamos estar fazendo, discipulado com os adolescentes. É um lugar muito lindo que fica na saída 18 da Rota 87, perto da cidade de New Paltz, que é uma cidade universitária. Ali existe uma cadeia de montanhas que chama Shawganks. Havia uma tribo indígena com esse nome nessa região. É um lugar que tem muito alpinismo, caminhada. A Priscila falou que se alguém vai estar talvez frio, quiser levar um casaco, vou dizer para você não vai ter tempo de sentir frio não. A caminhada não é extrema, mas também não é uma caminhada fácil. Não vai estar passeando no parque. Você vai estar caminhando pelas montanhas e fazendo uma atividade lá com os jovens. É coisa de jovem, é coisa de jovem, Então, tem que preparar as pernas aí, Tem que ver se os jovens eles vão dar conta, Os nossos jovens já estão bons nos dedos, Os jovens de dedos eles estão fortes. Mas de perna estão meio devagar, então nós vamos mudar um pouco o foco. Fortalecer as pernas dos nossos jovens. Mas amém, querido. Então, se você quiser participar conosco nessa atividade, depois mais detalhe vai ser dado pelo irmão Daniel e a irmã Renata, que estão à frente dessa atividade. Eles vão estar trazendo mais detalhes a respeito dessa atividade, mas para que você já possa colocar no seu calendário, dia 10 de outubro, sábado, todo dia. Amém. Filipenses capítulo 4, nós vamos hoje do versículo 10 ao versículo 20, quer dizer, eu vou fazer a leitura do versículo 10 ao versículo 20, mas eu não vou hoje poder trabalhar com todos esses versículos. Aqui também existe uma riqueza muito grande de detalhe da palavra de Deus, uma mensagem muito linda aqui que agora continua, o versículo 9, aquilo que foi falado do versículo 1 ao 9, que nós já vimos através de algumas semanas aqui. Então, também eu acredito que a gente vai gastar mais algumas semanas para a gente chegar até o versículo 20 e depois concluir o capítulo 4 de Filipenses. Um livro muito rico que tem ensinado muito a gente. Eu aprendi muito estudando esse livro e pregando para vocês. Eu espero que você também tenha aprendido um pouco com isso. Hoje nós cantamos aqui, estar satisfeitos com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, não andar ansioso. É uma das mensagens que esse livro traz para a gente, que eu trago para os irmãos. Então é importante a gente relembrar. Vamos ler uma passagem então do Filipenses 10 a 20.
Ora, muito me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as vossas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, nós te buscamos, Senhor, Pai querido. Agora pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, através desta mensagem que será ministrada hoje aqui, Senhor. Ajude-me, Senhor, porque eu sou um vaso limitado, fraco, Senhor, Pai querido, e imperfeito. E eu preciso da Tua ajuda, porque a Tua palavra é poderosa. Ela é perfeita, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude na minha fraqueza, na minha impossibilidade, que o Teu Espírito Santo venha hoje falar no coração das pessoas que aqui estão, Senhor, Pai. Traga, Senhor, convicção do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, Pai querido. Porque se assim fizer, Senhor, nós sabemos que hoje haverá salvação neste lugar. Hoje haverá libertação. Hoje haverá restauração. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos, a amadurecermos como crentes, Senhor. E toda honra, louvor e glória da manhã de hoje, Senhor, será dada somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero agora só fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu do versículo 1 ao versículo 9. Pode passar para mim, por favor? Isso. Nos primeiros 9 versículos da Bíblia, Paulo, do capítulo 4, Paulo, ele fala a respeito de virtudes que nós temos que desenvolver na nossa vida. São virtudes que um discípulo de Jesus deve ter. Ele ensina para a gente aqui, através então de atitudes, de virtudes práticas da nossa vida. E a primeira dela que a gente viu, que é a virtude da harmonia. Nós aprendemos que sem harmonia é impossível que a gente cresça, que a gente amadureça como um crente. Pode passar. A segunda é que, como crente, nós devemos desenvolver a alegria. Aliás, a alegria ela nem deveria ser desenvolvida, se bem que por causa da nossa imperfeição, nós devemos desenvolver a alegria. Mas somente o fato de Jesus estar conosco, dele ter derramado a graça dele sobre a nossa vida, isso já devia ser motivo suficiente para me deixar alegre ao resto da minha vida. E a gente vê isso como exemplo na vida de Paulo agora, a partir do versículo 10, a alegria de viver. E essa carta aqui tem como um dos temas principais a alegria. Ele vai falar várias vezes: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. A alegria é algo fundamental na vida de um crente, é uma virtude que o crente desenvolve, uma virtude que muitas vezes que as pessoas que não conhecem Cristo não podem desenvolver, vão viver de uma maneira insatisfeita, sem alegria. Se bem que também tem gente que pode ter alegria mesmo não conhecendo em Cristo, mas aqui ele fala de uma alegria diferente, a alegria de viver em Cristo. É uma alegria que está no Senhor, e foi isso que nós aprendemos aqui. Próximo.
Nós aprendemos também que nós temos que desenvolver a virtude da moderação, nós temos que andar com moderação, e a palavra de Deus diz para a gente, para que a nossa moderação seja conhecida diante de todos os homens. Hoje na escola dominical nós falamos a respeito de sobriedade, na verdade, e a coisa apertou aqui para a gente, né? Porque a gente descobriu que muitas vezes a gente age como um embriagado, né? A gente perde o controle quando a gente está na situação de trânsito, né? Quando a gente está na situação de trabalho, quando os nossos filhos nos obedecem. Muitas vezes a gente perde o controle da situação e a gente anda, né, com uma pessoa embriagada, com uma pessoa descontrolada, e a gente aprendeu que sobriedade é importante. Isso fala de moderação, ou seja, a palavra diz que nós crentes devemos fazer a nossa moderação conhecida do mundo, porque mostrando a nossa moderação diante das circunstâncias difíceis da vida, nós traremos um bom testemunho para a vida daqueles que não conhecem Jesus. Então é importante a gente desenvolver essa virtude. Pode passar. A gente aprendeu então que moderação significa tolerância, né? Ou seja, não na tolerância de aceitar todas as coisas, mas de nós sermos longânimos com as pessoas, sermos longânimos com as situações. Pode passar. Moderação também significava contentamento, né? Estar satisfeito com aquilo que nós temos, estar contente com aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós também aprendemos que moderação é ter boa vontade, e eu lembro que eu disse aqui que boa vontade é ir além de somente fazer aquilo que a pessoa pediu, né? Boa vontade é quando você vai mais além daquilo que os outros esperam, né? Quando você dá aquele toque especial, quando você está preparando uma comidinha ou um bolo e você faz com mais carinho, você coloca, né, um esforço a mais de preparar, às vezes, um prato bonito, uma coisa que nem seria necessário no dia a dia dentro da nossa casa. Mas a boa vontade muitas vezes leva a gente, né? Quem já teve a oportunidade de almoçar com o irmão Rios, né? O irmão Rios ali, que é cozinheiro, e ele tem sempre uma boa vontade, não só na cozinha do trabalho dele, mas dentro de casa também, porque eu já tive a oportunidade de comer com ele algumas vezes. Olha, né? Só de ver a comida você já fica feliz, né? Depois que come, então, é uma beleza, porque ele nunca entregou assim um prato assim, põe aí, né? Uma panela e enche o prato vem bonito, arrumado, né? Próprio de quem é chefe de cozinha mesmo, né? Uma coisa feita com boa vontade, na verdade. É isso, é um bom exemplo, né? Só para a gente lembrar de que moderação é isso, mostrar boa vontade nas nossas atitudes, em tudo que a gente faz. Pode passar, por favor. Também aprendemos que moderação é gentileza, agir com gentileza, né? E não com rudez. Muitas vezes, como crente, a gente tem uma atitude rude, né? Uma cara fechada, né? E às vezes dá até medo. Não sei se você já teve experiência de entrar numa igreja onde, né, você entra assim, todo mundo com a cara fechada, sério, assim, ninguém ri, ninguém abraça, né? Ninguém dá a mão. Não, parece que quem anda com Deus tem que... É isso mesmo, batizado no limão, né? Então, exatamente, né? Tem uns que parece, né, que é levado muito no limão, né? Eu acho que até faz, em alguns lugares, acho que até faz treinamento, né? Que aqui vende aqueles doces, né? Que chama Sour Patch, né? A menina gosta daquilo, pelo amor de Deus, né? Vai gostar de sofrer assim, né? Ela me tirou um pedacinho daquele doce, eu pus na língua, assim, me apertou até lá. Tem gente, acho que treina, né? Ir para a igreja assim, ele antes de sair de casa, ele põe daquele na boca. Mas a palavra de Deus diz que é uma virtude nós agimos com gentileza nas nossas atitudes, uma virtude que é do crente, né? O Espírito Santo gera em nós a virtude da gentileza, de sermos agradáveis, né? Amáveis. Aí pode passar. E a gente aprendeu que moderação também significa graciosidade. Assim como Deus foi gracioso conosco, nos dando a salvação, nós também temos que estender a graça às outras pessoas. Sermos pacientes uns com os outros, né? Sermos graciosos uns com os outros. Temos que estender a graça, não é verdade? E eu lembro que eu falei que se a gente só recebesse o que a gente merece, a gente estava perdido.
né? E eu, como crente, não posso dar aos outros somente aquilo que ele merece de volta. Eu preciso agir com graça, ser gracioso. Pode passar. Outro ponto que nós aprendemos das virtudes, pode ir, é que nós temos que desenvolver a fé. Nós falamos a respeito de fé, é algo que você, né, ouve falar com muita frequência, com certeza sabe o que estamos dizendo. Nós falamos que também temos que desenvolver virtudes da gratidão, né, de sermos gratos em todas as coisas, e pode passar, e temos que desenvolver também pensamentos virtuosos. Essa foi a última mensagem que eu trouxe dentro daquele bloco, do versículo 1 a 9, onde a gente precisa desenvolver o pensamento virtuoso. E esses pensamentos, então, quer dizer, eu tenho que ter atitudes virtuosas e tenho que ter pensamentos virtuosos, porque as atitudes virtuosas e os meus pensamentos virtuosos vão me levar à prática da virtude de Deus, da virtude divina na minha vida. E a gente viu lá que essa prática é a verdade, ou seja, a verdade é estabelecida na minha vida, através da minha vida a verdade é conhecida. Nós aprendemos que a honestidade, então, vai ser também fruto da nossa vida virtuosa com Deus. Pode passar. Outro fruto é a justiça, né? Como foi citado aqui hoje, né, pelo irmão Bolivar, que justiça, né, a palavra de Deus diz para a gente que a justiça do homem é como trapo de imundícia, mas o homem que conhece a Deus e tem a vida virtuosa, ele vive a justiça de Deus e não a justiça do homem, e esse deve ser uma virtude nossa, deve ser fruto da nossa vida. Pureza é outra virtude que nós devemos desenvolver também nas nossas vidas. A outra virtude que nós temos que desenvolver também é a amabilidade, né? Sermos amáveis, né? Diferente um pouco de gentil. A amabilidade, vou desenvolver o amor entre irmãos. E por último, nós aprendemos que a gente precisa desenvolver a virtude da boa fama. E a gente encerrou aqui, né, a respeito da boa fama, ou seja, o crente tem que ter boa fama, né? Será que hoje o crente tem boa fama? Um problema sério, não é verdade? A gente, diante dessas virtudes que são desenvolvidas e deveriam resultar nestas coisas, nós vemos que muitas vezes hoje o crente não tem boa fama no mundo, porque na verdade o crente não está vivendo as virtudes de Deus, não está pensando nas virtudes de Deus. E é por isso que muitas vezes não há boa fama diante do crente. Mas eu estou falando de uma maneira generalizada. Agora, eu falo de uma maneira bem específica. E agora é uma pergunta que você deve fazer para si mesmo. Será que a minha vida tem boa fama? Diante do círculo que eu convivo? Diante das pessoas que eu convivo? É o que a gente precisa parar e pensar. E eu trouxe todas essas coisas para você, nesses versículos do capítulo 1 ao 9, para que a gente pudesse desenvolver esta boa fama, o bom testemunho, para que Cristo fosse conhecido através da nossa vida. Então Paulo agora, quando chega no versículo 10, ele vai, agora pode dar uma pausa, ele vai demorar um pouco, você vai ficar de caixinha, não pode voltar, né? Isso. Paulo agora, ele vai falar do seu exemplo próprio. Ele vai usar a própria vida dele, o próprio viver dele, para ser exemplo destas coisas, dessas virtudes desenvolvidas na vida de um crente maduro. Nós, como eu disse, né, o objetivo do nosso ministério esse ano é o amadurecimento dos crentes. O ano de 2015, nós entramos no ano, no primeiro dia de ano, quando nós estivemos aqui festejando a entrada do ano novo, a palavra que nós recebemos do Senhor é que era um ano de amadurecimento, um ano de crescimento espiritual. Então, tudo que nós estamos fazendo durante o ano de 2015 é com o propósito, as palavras que eu estou pregando, as mensagens que nós estamos ministrando, os livros que nós estamos estudando, a escola dominical que nós estamos aprendendo, o culto de quarta-feira que nós estamos desenvolvendo aqui, tem um propósito de desenvolver na nossa vida maturidade espiritual. Então, Paulo agora, ele se coloca de uma maneira humilde, porque ele já disse, antes, no capítulo 3, ele disse, não que eu tenha chegado lá, mas prossigo com os olhos fixos no alvo, ou seja, mas ele sabe que ele já cresceu, que ele já amadureceu, ele sabe a condição dele, e ele agora se coloca como exemplo para a igreja, se coloca como exemplo para os filipenses e se coloca agora como exemplo para mim e para você, de uma atitude prática, de algo que resume todas estas coisas agora, para que a gente possa viver essas virtudes.
atitudes, para que a gente possa mostrar maturidade espiritual nas nossas vidas. Então é o que a gente vai aprender agora a partir do versículo 10. E para que a gente comece, eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Quantos querem o poder de Jesus em sua vida? Quantos querem o poder de Jesus em sua vida? Eu acredito aqui que todos nós queremos, ou quase todos nós queremos o poder de Jesus sobre a nossa vida, mas talvez essa não seja a melhor pergunta que a gente tem para fazer hoje. Eu acho que a pergunta, porque é óbvio, todo crente quer o poder de Jesus sobre a sua vida, mas eu acho que a pergunta que a gente precisa pensar nela hoje é a seguinte, para que você quer o poder de Jesus sobre a sua vida? Eu tenho certeza que todos nós queremos o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Mas o ponto é, para que eu quero o poder de Jesus sobre a minha vida? E é isso que eu quero agora como introdução. Eu hoje não vou destrinchar os versículos ainda, eu acho que hoje eu vou ficar só numa introdução dessa pequena passagem aí de versículo 10 ao versículo 20. E essa pergunta, a resposta a essa pergunta, ela vai depender muito de como está o nosso coração, de qual é a nossa maturidade, ou seja, para que eu quero o poder de Jesus? Essa pergunta vai depender de onde está o meu coração, essa pergunta vai depender de onde está a minha maturidade. Essa pergunta pode ter muitas respostas. Seguindo Jesus, havia pessoas que somente queriam a manifestação do poder, somente o benefício da manifestação do poder. Porque, na verdade, no coração dessas pessoas não estava o desejo de seguir a Jesus, mas de se beneficiar com a vida de Jesus, somente por aquilo que ele queria dar. E eu queria te levar a uma passagem que está lá em Lucas capítulo 1 agora. Lucas capítulo 1. No coração, essas pessoas elas queriam poder somente para ganhar o benefício, somente para ter mais, para enriquecer, para dominar sobre as outras pessoas. Eles buscavam algo que não era para o coletivo, não era algo que era para Deus, eles buscavam somente para si mesmo, para que eles pudessem se exaltar, para que eles pudessem se sobressair sobre as outras pessoas. Era só o que eles tinham no coração. Em João, no capítulo 6, nós vemos que muitas pessoas seguiam Jesus somente com esse propósito no nosso coração. Mas eu gosto dessa passagem que está agora em Lucas, no capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 53, onde aqui a Maria, ela exalta a Deus numa oração, ela exalta a Deus e ela fala pela boca de Deus, movida pelo Espírito Santo de Deus agora, de algo verdadeiro. Ela fala a respeito da condição de uma pessoa que tem esse tipo de coração, que está buscando Jesus só por interesse próprio, só buscando para si mesmo, para que ela possa se sobressair sobre os outros, para que ela possa aparecer diante do mundo. E é triste aqui as consequências para a vida de uma pessoa dessa. Eu vou ler com você. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou o poder. Quem quer o poder de Jesus aqui? Ficar com medo do poder de Jesus agora? Tem alguém aqui querendo o poder de Jesus? Aqui, ele manifesta poder. Com o seu braço manifestou o poder. Dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos os poderosos. E elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens. Aos vazios despediu os ricos. Olha que interessante. É como eu disse. Para que você quer o poder de Jesus?
E eu disse que essa pergunta pode ter respostas diferentes. E para quem tem o coração soberbo, quem tem no coração somente o pensamento em si mesmo, a palavra de Deus mostra que o poder tem um efeito. E o efeito do poder é dissipar essas pessoas, é eliminar, é acabar, é despedir as palavras que estão sendo usadas aqui. Mas para aquele que se humilha diante de Deus, para aquele que é humilde diante de Deus, esse vai ser elevado, esse vai ser exaltado. Você vê, quem no coração tem a soberba quer o poder para se elevar. E quem quer poder para se elevar, no fim acaba humilhado. Mas quem busca o poder de Cristo em humildade, sem o desejo de se elevar, esse é exaltado, é elevado. Existe um segundo tipo de pessoa. Uma pessoa que ela procura Jesus, procura o poder de Jesus, mas no coração, de fato, o que move ela é o poder da vida. Ela busca em Jesus o poder da vida. E agora eu queria que você fosse em outra passagem, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. Aqui o coração dessa pessoa é o contrário ao coração da outra que eu citei. A primeira, o coração busca posição, soberba, benefício. Aqui agora o coração busca a vida, busca o Senhor. E a partir do versículo 10 a palavra diz assim, João 1,10: estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu quero complementar essa passagem com Romanos capítulo 10, porque aqui no versículo 12, ele diz, todos quantos receberam, os que creem. Quem são os que creem? Quem são os que creem? Romanos 10, 9, 10 e 11 diz quem são os que creem. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. O poder de Jesus. Agora vocês estão querendo o poder de Deus. Mas para que queremos o poder de Jesus? No nome de Jesus há poder. Há poder para salvar. No nome de Jesus há poder para vencer a morte. No nome de Jesus há poder para ressuscitar os mortos. No nome de Jesus há poder para crermos no Evangelho. No nome de Jesus há poder para levarmos a cura, a restauração. No nome de Jesus há poder. Mas para que queremos o poder de Jesus? Nesses que têm o coração e que buscam a vida em Jesus Cristo, também existem aqui agora dois tipos de pessoa. Agora eu estou falando daquele que crê em Jesus Cristo, daquele que confia em Jesus Cristo, daquele que está andando com Jesus Cristo. Mas tem aquele que anda com Jesus Cristo, mas nele não havia maturidade espiritual. E eles receberam o poder, mas eles não usavam o poder com inteligência. Aliás, a palavra de Deus diz para a gente lá em 1 Coríntios que eles estavam usando o poder com ignorância. E por causa da imaturidade, da ignorância, havia muito sofrimento, havia muita carnalidade, havia muito pecado no meio da igreja. E eu queria que você fosse comigo agora em outra passagem, 1 Coríntios capítulo 2.
Essa agora é uma passagem mais longa, porque eu preciso ler todo esse capítulo, mas a igreja de Coríntios era uma igreja bastante diferente da igreja de Filipenses. A igreja que estava lá em Filipe era uma igreja bem mais madura, uma igreja que sabia viver as virtudes de Deus, onde as virtudes que nós falamos aqui, elas eram abundantes, então o fruto era diferente. Mas na igreja de Corinto não havia muita virtude, as virtudes da palavra de Deus não estavam desenvolvidas. Havia poder, porque eu disse, no nome de Jesus há poder, e eu estou falando de gente que crê em Jesus. Mas mesmo os que creem, nós podemos viver de duas maneiras diferentes. E aqui, primeiro, o Coríntios é o exemplo da igreja imatura, da igreja que não tinha maturidade, da igreja que ignorava, né, o poder de Jesus Cristo, não sabia usar o poder de Jesus Cristo. E aí, 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 3. E a palavra dá uma demonstração disso acontecendo. E diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, e em grande temor. E a minha linguagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, que estava oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos lá revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então, só uma pequena pausa aqui. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, então, que andar no poder do Espírito é não pregar a palavra? Não. Ele está dizendo, eu não fui com sabedoria de palavras, mas de palavras mundanas, do mundo. Mas eu fui na sabedoria de Deus, onde, então, a palavra que ele ensinou e pregou era uma palavra que estava regada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra sem o Espírito mata. É o que a palavra de Deus diz. Então ele diz aqui agora que por muitos anos, por um período muito longo da humanidade, estas coisas permaneceram ocultas, porque se elas tivessem sido reveladas, ninguém crucificaria Jesus. E se Jesus não fosse crucificado, ele não morreria. E sem morte o testamento não podia ser lido. Nós não podíamos herdar a herança do testamento. Falei isso aqui na quarta-feira. Estamos perdendo a quarta-feira, nós estamos aprendendo a palavra de Deus aqui. Ou seja, então era necessário que Jesus morresse para que a herança tivesse poder sobre a minha vida e a sua vida. Sabe por que hoje você pode dar glória a Deus e dizer eu sou salvo? Porque Jesus morreu na cruz. Porque se Jesus não tivesse morrido, você não teria hoje como gritar o grito da vitória. Você não podia dar graças a Deus, você não podia dar aleluia. Glória a Deus. E é o que ele está dizendo aqui. Mas aquilo que estava oculto, Deus nos revelou. E hoje em dia a gente vive como se Deus não tivesse revelado nada, porque a igreja ainda está procurando revelação como se nunca tivesse recebido nada do Senhor. E aqui a palavra deixa para a gente bem claro que aquilo que estava oculto ficou oculto por um período, mas chegou um período em que aquilo que estava oculto foi revelado. Então hoje nós não vivemos mais no escuro, nós não vivemos mais na obscuridade. Hoje Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E a gente aqui tem aprendido na quarta-feira que a palavra verdade, a aletheia, significa ser não obscuro, não enganado. Ou seja, então não há mais engano, não há mais obscuridade. Por quê? Porque Deus revelou a verdade para nós. E a verdade é Cristo.
Cristo é a vida, Cristo é o poder. Mas esse povo conheceu a Cristo, mas não conhecia as virtudes. E eu vou continuar a leitura. Versículo 11. Pois, dos quais homens entendem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendão, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto por ninguém é discernido. Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podia suportar, nem ainda agora podeis. Portanto, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens. Então você vê que era uma igreja que vivia na carne, uma igreja que não podia receber mais do Senhor, não podia demonstrar o poder verdadeiro de Cristo sobre a vida deles, porque eram ignorantes, eram pessoas que eram fracas na sua fé. Elas conheciam a palavra de Deus, elas estavam com Deus, mas eram imaturas. E é por isso que, com o objetivo, esse ano eu estou trabalhando nessa igreja, me empenhando em estudar a palavra, pregar o Evangelho e exortar você, através da palavra de Deus, a crescer. Porque senão nós vamos viver uma vida medíocre, como os coríntios viviam. E se você continuar lendo o livro de Coríntios, você vai descobrir que no meio da igreja acontecia muita coisa que está acontecendo hoje nas igrejas do dia de hoje. Orgias, pornografia, contenda, inveja, briga, disputa de poder. Eu até hoje não compreendo como que dentro da igreja do Senhor Jesus, a palavra diz que Ele é a cabeça. Então quer dizer, se Ele é a cabeça, Ele tem autoridade. Ou seja, se Ele é a autoridade, Ele que sabe o que acontece dentro da igreja. Tem gente que está debaixo da cabeça brigando por poder. Como é que é possível acontecer isso no corpo de Cristo, se Ele é Senhor? Se Ele é a cabeça? Como é que um crente pode disputar poder com o outro, se o poder não vem de mim nem do outro? Somente da cabeça, Cristo. Jesus. Ou há poder aqui no nome do João? Há poder no nome do Wagner aqui? Há poder no nome do Milton? Do Manuel? Da Ruth? Há poder no nome da Linda? Será que eu posso orar em nome do pastor Marcos? Senhor, em nome do pastor Marcos, agora eu oro. Será que há algum poder no meu nome? Mas hoje a mensagem que tem sido divulgada e pregada, e muitas vezes vivida pela congregação, é de que o homem tem poder. Eu sou poderoso. Ele te entrega, né? O poder está no nome de Jesus. Só no nome de Jesus há poder. E se de mim sai algum poder, foi porque Jesus agiu. Porque a palavra de Deus diz que eu sou um vaso na mão dele.
Eu vou aproveitar agora eu vou agir como professor, não como pastor. A gente tem o costume de dizer assim, seja canal de Deus. Não seja canal, não, seja vaso. Porque o canal ele não tem fundo. Então entra e sai, você está sempre vazio. Seja um canal de Deus, não, seja um vaso de Deus. Porque o vaso, para que ele encha outro vaso, ele precisa também estar o quê? E se você for um vaso, ele vai encher a tua vida, e a hora que você transbordar, você vai encher os outros vasos. O dia que você, como vaso, transbordar o que Jesus está fazendo na sua vida, você vai mostrar o poder dele, não o céu. O dia em que você, como vaso, transbordar o poder de Jesus sobre a sua vida, você vai influenciar esse mundo. Você vai mostrar as virtudes divinas. Mas eu só posso encher se eu estiver cheio. Não seja mais um canal, seja um vaso. Amém. Um vaso feito pelas mãos do Deus. E quando ele pega aquele vaso e ele vê alguma imperfeição, ele parte aquele vaso, moe aquele vaso, refaz aquele vaso e prepara. E cuidado, porque ele também prepara o vaso de vergonha. E que a sua vida não seja usada como vaso de vergonha. Vaso de vergonha é pinico, traduzindo nos dias de hoje. Cuide, meu irmão, para que a sua vida não vire um pinico. Que hoje tem muito crente seguindo de pinico. Quando você começa a emprestar seu vida para sua fora. Quando você começa a emprestar sua vida para passar. Quando você começa a emprestar a sua boca para amaldiçoar, em vez de bem dizer. Tem muito vaso que é pinico hoje em dia da igreja. O pinico cheira mal, cheira. Alguém aqui viveu naquele tempo que a gente tinha que guardar o pinico debaixo da cama? Pula, né? Só o Valmir que lembra dessa época. Não sinta nome não, se entregou aí, não. Tudo olhando. Por isso que você mandou pular, né? Minha bisavó morreu com 110 anos de idade. Não precisa. E eu lembro, uma das vezes eu ia na casa da minha tia, ela não funcionava bem, ela ficava só numa cama, e ela tinha um pinico dela, né? Que ela podia muitas vezes levantar. E aí, e tinha hora que ela tinha força para levantar, mas ela preferia usar o pinico. Um dia eu lembro que eu era menino, eu perguntei para minha tia, falei, por que ela gosta de usar o pinico? Ela falou, não, porque no tempo que ela viveu, não existia banheiro. Ela vivia comigo. Então ela estava mais acostumada a usar o pinico do que a usar o banheiro. Quando a gente está acostumado, a gente não gosta muito de mudar. E eu lembro que eu chegava e cheirava xixi, pai. Cheiro. E hoje tem muita igreja cheirando mal. Porque está cheio de pinico. Porque nós estamos prestando a nossa vida nas mãos de Deus para demonstrar as virtudes dele. Mas estamos sendo usados para mostrar o lixo que está no nosso meio. Cuide para que você não vire um pinico. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, que Deus fez vasos de honra e vasos de desonra. Que a sua vida e a minha vida seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que a sua vida seja uma vida de virtude. Não de virtude do mundo, mas da virtude de Deus. Glória a Jesus. Mas graças a Deus, a palavra também diz para a gente que tem gente que anda de forma madura com Jesus Cristo. Onde o poder dele se manifesta de tal maneira que ele capacita a gente a todas as coisas. É o que Paulo acabou de dizer aqui. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aliás, aqui, quando a gente lê em português, a gente não pega o significado todo, porque a palavra nele, na verdade, em grego aqui é Christos. Né? É que aqui, né, na maneira de escrever, a gente escreveu nele, e às vezes a gente, mas aqui, posso todas as coisas em Cristo,
em Cristo. Em grego, se você tiver oportunidade de em casa estudar na internet, você vai ver que a palavra lá no versículo 13 é Cristo, 12, no versículo 12 é Cristo. Né? Posso todas as coisas em Cristo. E hoje tem gente aí dizendo, eu posso, eu sei. Tem 30 anos que eu sou crente, está querendo me ensinar alguma coisa? Nasci crente, ensino o evangelho. Quem é esse coitado que dá graça e paz aí? Posso todas as coisas em Cristo. Existem aqueles que andam como Paulo, aqueles que agora estão vivendo as virtudes de Deus, aqueles que agora manifestam o poder de Cristo. E é isso. Então agora eu queria que você passasse. Agora eu vou entrar no título da minha mensagem. Vou começar a pregar agora. Esse é o título da minha mensagem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Contentamento. O poder de Jesus na vida de um crente. É interessante agora que tudo aquilo que nós falamos, todas aquelas virtudes que nós desenvolvemos do versículo 1 ao versículo 9, agora em Cristo se resume em apenas uma coisa: contentamento. Ou seja, agora ele vai falar do amor, da graça, da amabilidade, da harmonia. Tudo isso vai ser resumido em contentamento. Como é que minha vida exala aquelas virtudes? Como é que a minha vida exala? É o que Paulo agora vai começar a mostrar aqui para a gente. Que é com contentamento. Esse é o tema do nosso estudo. E a partir dessa semana, mais algumas semanas, nós vamos destrinchar agora esses versículos e aprender com esses versículos. Por quê? Porque aqui agora nesta passagem, o poder de Jesus se manifesta de uma maneira que tem sido incomum no meio da igreja. E eu perguntei aqui antes, quem que é o poder de Jesus? E eu vou perguntar de novo, quem que é o poder de Jesus? Amém. Para que você quer o poder de Jesus? E eu quero hoje te apresentar uma das funções do poder de Jesus. Se você quer o poder de Jesus, você está pedindo para que você seja contente diante das coisas, da vida, das circunstâncias, para que você ande com contentamento no seu coração. Para que a gente viva dessa maneira, nós precisamos do poder de Jesus Cristo. Tem alguém querendo o poder de Jesus sobre a sua vida? Nós vamos ter que aprender a andar com contentamento no coração, porque o poder de Jesus é para que a gente ande feliz, contente diante do Senhor. Aliás, contentamento não é só uma coisa, não é só uma virtude que Deus quer que a gente desenvolva na nossa vida. Contentamento é um mandamento. Eu queria ler algumas passagens com você. Abre lá agora em Hebreus capítulo 13. Nós vamos ver 3